Pois é, como toda segunda-feira, a doutora Luciana está com a gente ao vivo para nos ajudar a entender um pouco mais, né, e cuidar da nossa saúde. Vamos ao vivo com a doutora Luciana. Tudo bem, doutora? Bom dia, boa tarde já. Boa tarde, Edson, boa tarde a todos os telespectadores. E a gente está, esse mês de julho é um mês que onde se propõe, né, o objetivo desse mês amarelo, né, como é chamado, é para alertar as pessoas para o diagnóstico das hepatites virais. As hepatites são uma doença, vamos dizer assim, a hepatite é uma doença que inflama o fígado, a inflamação do fígado, que pode ser causada por medicamentos, por álcool, mas principalmente por vírus. E existem principalmente 5 vírus que causam as hepatites, que podem causar. A gente chama vírus da hepatite A, hepatite B, C, D e E. No nosso país, os mais comuns são a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. A hepatite A, contaminação das pessoas é através de água e alimentos contaminados com vírus. É muito comum no nosso meio, talvez seja a hepatite mais comum, mas é a menos grave, assim, que evolui com menos gravidade. A hepatite B, a transmissão é através do sexo e através de sangue contaminado, e a hepatite C é através também de sangue. Muitas vezes o compartilhamento de agulhas, né, mais comum nos usuários de droga. Então, a forma de transmissão é assim. E a hepatite C, hoje, é considerada uma epidemia no mundo todo. Muitas pessoas têm o vírus, mas nem sabem que tem. Então, por isso, esse mês, né, onde se comemora, não, onde se alerta para o diagnóstico é tão importante no nosso país. Perfeito, doutora. Vamos às perguntas, então, sobre o nosso assunto de hoje, né, sobre a hepatite. Vamos ver, então, conferir aqui na tela a primeira pergunta. Maria Cícera, do Benedito Bentes. Essas doenças apresentam sintomas? Como identifico, né? Porque a senhora falou aí que algumas, por exemplo, você não percebe que está com a doença. Mas quais os sintomas comuns que podem ser ligados a algum tipo de hepatite viral? As manifestações, sintomas, né, mais comuns são um mal-estar geral, olhos amarelos, urina escura, fezes claras, a pessoa pode ter náusea, pode ter vômito. E nessas hepatites que eu falei, B e C, eles tendem a uma cronicidade. Então, o indivíduo é infectado, não apresenta logo esses sintomas e só depois aí dos 40 anos ele começa a apresentar esse quadro, né? Então, a pessoa que tem olho amarelo, urina escura, subitamente começa a apresentar, de repente, olho amarelo, urina escura, fezes claras e um mal-estar, às vezes uma febre, tem que fazer o diagnóstico, pensar, né, na possibilidade de estar com hepatite. Mas, como eu falei, muitas vezes as pessoas não manifestam sintomas, então a orientação hoje é que acima de 40 anos, todo mundo faça um teste para saber se tem hepatite B, hepatite C, que são essas que podem evoluir para cronicidade, para o câncer, podem complicar com câncer hepático, com cirrose hepática. Então, a hepatite C e B, elas têm uma letalidade. Das hepatites, são as que causam mais morte no mundo todo e no Brasil também, né? Quando a doença é a hepatite. Mas tem cura e tem vacina. Então, por isso é importante. Desde a infância, as crianças começam a tomar vacina quando nascem, depois mais 2 doses. Os adultos podem também se vacinar, devem, né? E na hepatite C não tem vacina, mas tem tratamento e tem cura. Mas a pessoa precisa saber que está portadora do vírus. Muito importante. A senhora falou aí que pessoas com mais de 40 anos podem, né, ter uma evolução em relação a essa doença. O fato dessa pessoa, por exemplo, beber ou beber demais, né, álcool, por exemplo, né, bebidas com álcool, isso pode agravar também, se você estiver com hepatite, também pode agravar o quadro? Pode sim. O álcool em excesso, ele pode causar cirrose, né? E o próprio vírus da hepatite também. Então, as duas, a combinação dos 2 fatores agravam, né, o quadro do paciente.
É comum até nessas pessoas que são alcoólatras, porque aí existe... não se cuidam, né? Então, às vezes compartilham outras drogas além do álcool e terem hepatite B ou hepatite C, principalmente. Perfeito. Então, é um agravante. Perfeito. Vamos à segunda pergunta, então, vamos ver? Vou colocar na tela aqui a segunda pergunta para a doutora Luciana responder. A gente falando de hepatites virais. Sávio Marques do Farol, qual a forma de transmissão da hepatite? A senhora falou aí que uma delas é através dos alimentos, né, não mal lavados. Seria a hepatite A, né? Quais as outras formas? Hepatite B e hepatite C, né, que são as mais comuns aqui no nosso meio. Então, hepatite B, através do sexo, principalmente. Pode também ser através do sangue, mas hoje o sangue, por exemplo, esse sangue que a gente recebe numa transfusão, ele é bem testado. Todo o sangue é testado para as hepatites A, B, C, D. Inclusive tem um questionário, né? Antes de doar, ela é submetida a um questionário e pergunta: você já teve hepatite? Geralmente, as pessoas que tiveram hepatite não doam. Mas independente disso, o sangue é testado antes de ser administrado na pessoa. Então, por essa via, é menos comum hoje a pessoa pegar hepatite. Através do sexo desprotegido, principalmente a hepatite B, e a hepatite C através do sangue. Aí entra compartilhamento de agulhas, procedimentos sem serem feitos de uma maneira correta, assim, estéreis. Tem relatos de casos de hepatite C por tatuagem. Então, as pessoas precisam saber aonde estão fazendo esse procedimento, aquele material aonde na pele, né, que ele deve ser esterilizado para poder evitar esse tipo de transmissão. Aquele coisinha da unha que a gente faz, que eu esqueci o nome agora, o alicate, né, o alicate de unha também pode ser uma possibilidade de transmissão. Então, é importante a gente ter esses cuidados, evitar usar isso. Você vai para um local fazer as unhas, as mulheres, os homens também, então o ideal é que leve o seu alicate. Depois passa álcool ali no alicate e pronto. Mas hoje a gente não sabe como é que as pessoas esterilizam esse tipo de material nos salões, né? No locais onde esses serviços são feitos. Então a pessoa precisa ter cuidado. Perfeito. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e ficar atento, né, exatamente aos sintomas, aos sinais, fazer os exames, né, fazer Isso. também, né, com mais de 40 anos, fazer exames é importante, né, e as crianças sempre manter a carteira de vacinação em dia, porque vacina salva, não é isso, doutora? Isso. As gestantes, né, elas podem ser vacinadas e elas já protegem um pouco o bebê, mas logo que o bebê nasce, ele também toma vacina. E existem alguns serviços que fornecem esses testes. Em julho, geralmente tem a campanha associada a um local onde as pessoas são testadas espontaneamente, quem quiser ir. Existe aqui em Maceió o Hospital Elvio Alto, que é um hospital de referência para doenças infecciosas, então tem a testagem lá também para HIV, para hepatite B, para hepatite C. E normalmente as prefeituras elas fazem essas campanhas. Mas nos postos de saúde também tem, então a gente até orienta, né, os hepatologistas, os infectologistas, que o colega médico, ele ao solicitar algum tipo de exame para paciente, lembre de incluir o teste para hepatite B e para hepatite C. Pelo menos uma vez na vida as pessoas devem fazer, exatamente para, se estiver contaminado, se estiver infectado, tenha direito ao tratamento, que também tem pelo SUS, é gratuito, e tem uma taxa de cura da hepatite B, da hepatite C muito alta. Hepatite B é uma taxa de cura menor, mas como tem vacina, é uma doença que pode ser melhor controlada. Então, se vacinem, procurem fazer o teste e mantenham as orientações com relação à proteção. Não comer mariscos crus, né? Um sururu, muita gente gosta de comer cru, evitar, porque essa forma de contaminação da hepatite A é assim que faz. Então, a gente sabe, nesse período de chuva, então o risco
é até maior. E aí é importante que as pessoas também prestem atenção. Lavar bem os alimentos antes de servir, né, as frutas, as verduras, cozinhar bem mariscos, porque no nosso meio é comum a hepatite A ser transmitida dessa forma. Quase todo mundo no nosso meio já teve hepatite A, mesmo sem ter tido os olhos amarelos, sem ter tido a urina amarela. Às vezes a gente tem de forma assintomática. Então essas são as medidas de proteção e orientação. Perfeito. Muito obrigado, doutor Luciano. Um abraço para a senhora. Até a próxima segunda, já com o Wilson Júnior, que estará de volta. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Explica pra gente, toda segunda, a doutora Luciana está aqui para nos ajudar a entender também da nossa saúde e cuidar também da nossa saúde. Importante, né?